Boa noite! Estamos iniciando aqui a nossa live 13. A live onde a gente vai falar um pouco sobre as crianças exigentes, que quase não sai o nome exigente, trava-língua, né? Onde a gente vai ajudar a falar um pouco sobre essas crianças exigentes, né? E como que a gente pode ajudá-las a comer melhor, a comer de tudo. Não é verdade? Boa noite, quem está chegando, gente. A gente está ao vivo também no YouTube. A gente está compartilhando um material lá. Se você quiser participar por lá também, fique à vontade. O link do nosso canal tá lá na bio, tá bom? Se quiser vir para o YouTube também. Mas se quiser ficar por aí, sem problemas. O importante é acompanhar. Deixa eu. Eu acho que tá tudo ok. Acho que tá tudo ok aqui. Oi, Sara. Oi, Gracinha. Encaminha essa live aí para as mamães que têm crianças. Talvez elas estejam precisando ouvir o que a gente vai falar hoje aqui na nossa live sobre crianças exigentes, tá? Esse termo, na verdade, exigente, criança exigente. Nossa, passou uma moto aqui. Esse termo criança exigente, né? Que no inglês, na verdade, é o picky eater. Na verdade, é um termo que a gente pode traduzir também como a famosa seletividade, né? Então, crianças seletivas é basicamente a mesma coisa, tá? Essa é uma questão mesmo de nomenclatura para, enfim, trazer aí esse termo do inglês, tá bom? Mas é uma criança exigente, uma criança seletiva, uma criança que dá trabalho para comer, é tudo a mesma coisa, tá bom? Mas a gente vai falar mais um pouquinho aqui sobre isso, aqui na nossa live. Então, para a gente começar, né, falando um pouco sobre essa questão das dificuldades alimentares, eu vejo muito povo falando assim, isso é coisa de agora, tipo, as crianças dessa década, né, essas crianças aí dessa geração, elas estão inventando agora essas coisas aí de dificuldade alimentar, que não quer comer por causa disso, por causa daquilo, quando na verdade, antigamente todo mundo tinha que comer de tudo e não tinha essa coisa, né? Muitos chamam até de frescura. Dizem que é frescura de criança, é mania do pai, é mania da mãe, a mãe que mimou, por isso que não come. E tem de tudo, né? Quem é mãe sabe, e quem é mãe que tem um filho que dá trabalho para comer, também sabe como que é difícil lidar com essas críticas, né, esses comentários. Justamente porque essas pessoas mal informadas acham que isso é um problema novo, né? Quando na verdade dificuldade alimentar, gente, existe desde que o mundo é mundo, tá? Então sempre existiu dificuldade alimentar, sempre existiu problemas dessa natureza. Então, há milênios de anos existe isso. O que acontece é que a gente não entendia muito bem, a gente não sabia como lidar, a gente não estudava sobre isso, né? Mas sempre existiu, tá? E aí essas dificuldades alimentares, né, são antigas e a nutrição, na verdade, é nova perto das dificuldades alimentares, né? Então a nutrição depois foi surgindo, né? Depois aí com o uso das sondas, né? Lá nas dificuldades mais graves, né? Onde as pessoas não poderiam ingerir a comida pela boca, né? Pela via oral, né? Elas teriam que fazer essa alimentação de uma outra forma, porque já se sabia que precisava comer. Então aí foi descoberto, inventaram, né, essa modalidade aí de nutrição, que é a gastrostomia, né, que é a sonda. Então as dificuldades alimentares, elas começaram a ser estudadas aí a partir desse marco, tá? Então assim, não tem nada de novo, né? Então se alguém te questionar, falar, isso aí é coisa você botou na cabeça, ou isso aí é culpa sua porque você mimou a criança e tal, você já fala logo isso, tá, gente? Isso existe desde que o mundo é mundo. Então já corta logo o papo
e não é uma exclusividade do seu filho, tá? Não é, acredite, tá bom? Então, isso sempre aconteceu e provavelmente sempre irá acontecer. Tá? E que bom que a gente está estudando sobre isso hoje, porque a gente consegue agora entender por que isso acontece e consegue também ajudar essas crianças, né? Tratar isso de uma forma bem mais humanizada, sem tantas crenças, sem tanto preconceito, sem tantos julgamentos. Tá bom? Então, assim, gente, já ouvi também muito as pessoas falarem que todas as crianças acabam sendo seletivas de alguma forma, né? Todas as crianças acabam sendo exigentes, toda criança vai passar por uma fase seletiva. E, na verdade, a gente tem alguns dados, né, de alguns estudos que trouxeram, que não são todas as crianças, não, tá? Que vão passar por essa fase, digamos assim. Então, a gente tem aí esse dado de 1/3 das crianças, elas terão algum tipo de dificuldade alimentar, pelo menos aí até os 10 anos, tá? Então, esse é um dado que foi feito aí, estudo foi feito no mundo inteiro. Então, assim, não é uma coisa também que está acontecendo aqui ou está acontecendo ali, né? Está acontecendo no mundo inteiro, por quê? Porque sempre aconteceu, tá? Então, esses estudos, eles estão cada vez maiores, pegando aí essas populações de todo mundo, tá bom? Então, é mais ou menos esse dado que a gente tem. 1/3 das crianças do mundo terão dificuldades alimentares até os 10 anos, por alguma razão, motivo ou circunstância que a gente não sabe, né? Enfim, terá que descobrir para poder ajudar essa criança. Porque eu sempre falo, né, que a gente tem que partir do princípio, o primeiro ponto é descobrir o que está causando isso e tudo mais. Então, a gente sempre fala dessas causas, né? O que pode causar essas dificuldades alimentares, né? Essas crianças se tornarem crianças seletivas, crianças exigentes, tá bom? Certo. Então, eu estou falando desse termo, né? Mas o que caracteriza? Eu não sei se meu filho é ou não uma criança exigente, um comedor exigente, uma criança seletiva. Eu não sei se ele é. Como que seria, vamos falar assim, como que seria esse diagnóstico, digamos assim, né? O diagnóstico porque não é uma doença, não é uma patologia, né? É um termo que a gente utiliza para essas determinadas crianças, tá? Então, assim, gente, deixa eu tirar aqui, tá na minha frente. Vou botar aqui para esse lado. Então, uma criança exigente seria uma criança que apresenta alguns padrões no comportamento alimentar, tá? Então, que padrões são esses, né? Então, vamos lá. São crianças que têm fortes preferências por alimentos. Então, é aquela criança que não troca por nada nesse mundo aquele biscoito. Tem que ser aquele biscoito daquela marca, daquele formato, daquela cor, daquela textura, tá? Então, essas crianças que têm essas fortes preferências, elas podem estar enquadradas aí dentro desses critérios aí da criança seletiva, né? Da criança exigente, que é a mesma coisa. São crianças também que consomem um número bem restrito de alimentos, tá? Já ouvi também muita mãe falando, meu filho é seletivo. Já chega com esse diagnóstico, né? Meu filho é seletivo, ele dá muito trabalho para comer e tal. E aí a gente vai conversando com essa mãe, vai descobrindo que essa criança, ela não é necessariamente uma criança seletiva, né? Ela está passando ali por algum momento onde ela está restringindo algumas coisas. Mas aí ela não chega nesse número, né, que a gente considera aí mais ou menos de 20 alimentos. Por exemplo, seria o máximo aí, um comedor exigente e comeria no máximo 20 alimentos. Tá? Então, não chega a isso, aliás, passa disso, né? E aí a gente vai fazendo as contas ali, contando, mas quantas frutas seu filho come? Aí vai marcando ali, aí vai dar lá umas 5 frutas, tudo bem, não são muitas, mas 5 já é alguma coisa, né? Melhor do que zero. E aí ele come algum tipo de cereal? Ele come batata, ele come arroz, né? Então tudo bem, come pelo menos 2 ali. Aí a gente pergunta, e ele come algum tipo de verdura? Aí a pessoa, não, ele só come tomate e pepino.
Então, ele come 2, ele não come nenhum, ele não come 0, ele come 2. Né? E aí, quando a gente vai somar isso tudo, a gente chega lá no número de 30, a gente chega no número de 40, o que é muito bom, né? E às vezes as mães acabam achando que a criança não come nada por estar rejeitando algumas coisas, tá? Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado com esses termos, porque eles levam, né, a um acompanhamento diferenciado, né? Então, quando a criança, por exemplo, come menos de 20 alimentos, a gente já tem aqui uma noção do que pode estar acontecendo, né? A gente já investiga a parte sensorial, a parte oral motora, já investiga algum tipo de doença gastrointestinal. Então, tem tudo isso envolvido aí para a gente poder chegar em algum lugar e poder ajudar essa pessoa, né? Essa criança. Outro critério aí também que pode definir uma criança exigente é uma criança que recusa fortemente novos alimentos, né? Aquela criança que não quer experimentar nada. Ela se recusa sempre a experimentar. Então, esses tipos de criança, né, que a gente chama de neofobia alimentar, também podem ser caracterizadas aí como crianças exigentes, crianças seletivas, tá bom? São crianças também que acabam brigando muito com os pais, né? O horário lá das refeições acaba sendo um horário de conflito. E é muito triste, isso é muito tenso, né? Você imagina você adulto comer chorando. Imagina você adulto comer com alguém do seu lado pressionando. Come mais, come mais, come mais. Imagina você adulto comer num ambiente onde tem muito barulho, muito zoado, onde as pessoas estão brigando, né? E você de fora só observando, é ruim, não é? Vamos combinar, é péssimo. Não é ruim, é péssimo, tá? Então, é a mesma coisa com a criança, sabe? Às vezes ela tá ali sem entender o que está acontecendo. Então, assim, o horário da refeição acaba sendo um horário muito conflituoso, tá? É porque os pais acabam pressionando essa criança a comer e a criança acaba se negando, porque não é assim que ela vai começar a experimentar. Tá? Não é falando, não é pressionando, não é obrigando, não é chantageando, tá? Não é nada disso que vai ajudar essa criança. E também tem uma outra característica, na verdade tem várias, né? Mas eu selecionei algumas aqui, tá? São crianças também que costumam excluir grupos inteiros de alimentos, né? Ou texturas específicas. Por exemplo, aquelas crianças que não comem nada que tem caldo, né? Só comem comida seca, tipo arroz, bife, batata frita, né? Se tiver um feijãozinho ali molhando a comida, não quer. Se tiver uma carne de caldo, não quer também, né? Elas não lidam bem com essa textura. Ou o contrário, né? Crianças que só comem textura pastosa, né? Por exemplo, purê, sopa, enfim, essa coisa um pouco mais líquida, mais pastosa. Então, se a criança excluir uma textura inteira, ela também pode ser considerada uma criança seletiva, uma criança exigente, tá bom? Mas também se ela exclui um grupo de comida, por exemplo, ela não come nenhuma fruta, tá? E não é tipo assim, não come nenhuma fruta, só banana. Já ouviram isso? Às vezes a gente nega dá aquela afirmação lá, né? É super abrangente e depois vem com a exceção. Então não é assim que funciona, tá? Então assim, ela não come zero frutas, zero frutas. Aí ela excluiu, de fato, um grupo. Ela excluiu o grupo das frutas. Tá? Se ela comer uma fruta, ela não excluiu o grupo. Tem uma fruta ali que ela é amiga e que ela gosta, tá bom? Ou, por exemplo, excluiu todos os vegetais. Ela não come nenhum vegetal. Não é só nenhum vegetal e um tomate. Não é isso. Tá? É nenhum vegetal. É zero vegetais. Ok? A Ana Cris falou. Minha criança só come arroz com caldo, batata frita, cuscuz, leite com achocolatado, iogurte e macarrão. Não come nenhuma fruta, nenhuma verdura. Que é o que eu tô falando agora, né, Ana? E se recusa a comer algo novo sempre. Ela tem 3 anos. Ele tem 3 anos, né? No caso, é um rapaz. Então, Ana, pode ser que ele seja, assim, uma criança exigente, né? Você está acompanhando aí as características, né, dessas crianças. Então, assim, se ele recusa, né, praticamente aí todas as frutas, né? Na verdade, todas, né? Você falou que ele não come nenhuma fruta e nenhuma verdura, que ele excluiu um grupo inteiro. Então, muito provavelmente, ele tem alguma dificuldade para comer essas frutas e essas verduras. Então, a gente tem que investigar mais a fundo, tá? Não é só uma questão de preferência, não,
tá bom? Não é só preferência, não é só gosto. Então, muita gente fala assim, ah, isso é coisa da cabeça dessa criança, é coisa que você botou na cabeça da criança. Às vezes ainda julga a mãe, né? Diz que a mãe que botou na cabeça da criança, e aí a criança vai lá e não quer comer e tal. E assim, gente, não é um problema da cabeça, né, no sentido psicológico da coisa, mas é um problema do corpo, tá? É o corpo que não está conseguindo lidar com aquilo. Então, nunca, gente, quase nunca, assim, nunca, praticamente nunca, né? É um problema só da cabeça, digamos assim, sabe? Só um problema psicológico. Uma criança excluir um grupo inteiro de frutas, um grupo inteiro de vegetais, não é um problema psicológico, tá? Não é só uma questão de trauma, tá? Ela tem com certeza algum problema no corpo, no sentido de algum distúrbio sensorial, alguma coisa não está tão integrada, né? Porque para a gente se alimentar, a gente usa aí os nossos 8 sentidos, né? A gente tem 8 sentidos no nosso corpo. E todos eles precisam estar integrados, eles precisam estar funcionando todos harmonicamente. Se não tiver, a criança não vai conseguir comer. Tá? Então, uma disfunção de um sentido, né? Ou uma hiperresposta, ou uma hiporresposta, pode influenciar na alimentação dessa criança. Tá? E a gente só vai saber investigando, né? Inclusive, essa investigação sensorial a gente faz com o terapeuta ocupacional, é ele que tem essa capacitação aí para poder fazer esse diagnóstico, tá, Ana? Então, não sei se você já levou, mas sugiro que você leve o seu filho num terapeuta ocupacional que trabalhe com integração sensorial. É muito importante ele ter essa especialização, tá? Porque não são todos os TOs que fazem esse tipo de trabalho, esse tipo de acompanhamento, tá? Então, só pela sua característica aí, a gente já liga um alerta, tá bom? Pode ser um problema dessa natureza, mas pode ser algo também, como eu falei anteriormente, envolvendo aqui o intestino, ou algo na parte oral motora, né, de mastigação, enfim. Então a gente só vai saber mesmo indo descobrindo, né, investigando, para poder chegar numa resposta. Mas existe, gente, coisas que os pais eles podem piorar esses comportamentos, tá? De crianças exigentes. Não são culpa, não é culpa, tá? Não entendam isso, a culpa é sua. Não, não existe isso, tá? Porque a gente não está culpabilizando ninguém, a gente está falando do que é o que é, tá? Então, assim, as dificuldades alimentares, elas são o que são e a gente tem que entender e saber trabalhar com elas, tá? Então, eu trouxe algumas atitudes aqui dos pais que podem piorar os comportamentos dessas crianças, tá? Então, uma delas que eu vejo muito comum, é esperar que o seu filho coma mais do que ele precisa, tá, gente? Tô mexendo aqui no negócio, é porque tá na frente do computador. E acontece demais, expectativa muito alta das mães, especialmente, né? Os pais também, de que a criança coma mais e coma mais e coma mais, se ela não tem aquela necessidade, tá bom? Então, não façam isso com essas crianças, não façam isso com nenhuma criança, na verdade, né? A criança, gente, ela tem uma autorregulação incrível, sabe? Assim, de fábrica, sabe? Quando é de fábrica que o negócio é bom. Pois é, elas nascem com essa autorregulação e é incrível, tá? Então a gente não pode perder isso, a gente não pode fazer com que elas percam essa autorregulação, porque de fato é algo incrível que o nosso corpo consegue fazer. Então não esperem que seu filho coma mais do que ele realmente precisa, do que ele necessita, porque ele não vai comer. E se você forçar, se você obrigar, né, usar a intimidação com aquela criança, pode até ser que ela coma com medo, né, de ter algum tipo de, enfim, de reação ali, né, de briga ou de conflito. Então a criança meio que se obriga a comer porque você está falando, come mais um pouco, sabe? E aí acaba obrigando a criança a comer. Então não esperem que ele coma mais do que ele realmente precisa. Né? Ficar ansiosa na hora das refeições. Eu botei ansiosa porque a maioria das vezes é as mães, né, que tem essa ansiedade para que a criança coma. Então, gente, vai para a mesa de boa, de boaça, sabe? Esquece que tem que comer, vai contando uma história, vai conversando sobre a escola, vai falando de uma coisa nova, de um brinquedo novo que a criança ganhou,
ou de uma visita que está lá na casa, ou de qualquer coisa, mas não fica pensando na comida, tá bom? Não fica pensando na comida, porque isso atrapalha muito. Então, assim, tem alguns casos, inclusive, que eu falo para as mães passarem um tempo sem alimentar os filhos, né? Se for possível, pedir para que outra pessoa acompanhe o filho nessa refeição, né? E ela fique, não que ela saia e vá embora e não veja, mas que ela fique aqui no background vendo como que é o comportamento dessa criança com outra pessoa. E adivinha o que que acontece? Elas se surpreendem. A criança às vezes acaba comendo mais com outra pessoa. E aí elas começam a achar que o problema é com elas, né? Levam ela lá pro lado pessoal. Meu Deus, meu filho não gosta de mim, ele não gosta de comer comigo, ele só gosta de comer com a avó dele, ou com a babá, ou com qualquer pessoa, menos comigo. Quando na verdade não tem nada a ver com isso, né? Às vezes é só a carga emocional que você está levando para a mesa, tá? Às vezes é só isso. Aí é muito simples de resolver, é só você ter um pouco mais de calma, respirar fundo ali e ir de boa, né, para esses horários. Tentar levar com mais leveza, tá? Claro que eu tô falando isso, não se aplica a todas as mães, né? Mas se você percebe já que já tem uma certa ansiedade, você tenta fazer isso, tá? Administrar mal o horário das refeições. Falei isso também na live passada, né? Às vezes a criança não quer comer lá o arroz com feijão, mas não é porque ela não quer comer o arroz e o feijão. É porque ela não está com fome na hora do almoço. Muito clássico, a criança não está com fome na hora do almoço. Então, gente, essa questão de administrar mal aí o horário das refeições, a criança ficar comendo coisinhas ali nos intervalos, né? Então, assim, ela deve sim fazer um lanche e tal, mas assim, umas 2 horas antes do almoço, não precisa mais ela estar comendo nada, tá? Porque aí na hora do almoço ela de fato não vai estar com fome, né? E ela vai acabar rejeitando aquela refeição ali, tá? Então, tentar ajustar direitinho o horário das refeições para que essas crianças consigam aí, de fato comerem nas grandes refeições, né? Comerem uma quantidade satisfatória aí, que atenda às necessidades delas, tá bom? E, por último, trouxe mais uma atitude aqui que é bem comum, é esperar que a criança ganhe mais peso do que é o normal para a sua idade, tá? É também muito comum isso, né? Às vezes a gente fica comparando o nosso filho com o filho da fulana, da Beltrana, e o filho da Beltrana é mais gordinho, e o da Ciclana não sei o quê. E aí a gente acaba com aquela coisa, não, então vamos ter que aumentar a quantidade dessa criança, porque ela não está no peso, na cabeça da mãe, né? Não está no peso, ou então vamos dar um engrossante para ela, vamos reforçar essa mamadeira, para ver se ganha um pesozinho e tal. E aí, o que que acontece? Um reforço de mamadeira, gente, ele sacia mais, porque você vai colocar alguma coisa ali, né? Eu suponho que uma farinha, né? Ou uma aveia, ou uma dessas farinhas aí, enfim, que a gente já conhece, que são super açucaradas, super calóricas. Então, é caloria, né? Energia. Acaba tirando a fome, tá bom? Então, aí a criança, ao invés de comer, ela vai ficar só tomando isso aí e acaba que não vai nem para frente nem para trás, né? Então não tem evolução de nada, pelo contrário, tem piora, tá bom? Então, não fique esperando, tá? Que a criança ganhe mais peso do que o que ela realmente precisa ali para a idade dela, tá? É super comum isso acontecer, então não exijam tanto da criança esse tipo de coisa, tá bom? Porque às vezes é uma expectativa nossa e não uma expectativa do corpo dela. A gente tem que respeitar o corpo, né? E também ver o biotipo, né? Assim, ó, por exemplo, meu filho é muito magrinho e tal, e eu sempre fui muito magra, assim, fui engordar um pouquinho mais depois que eu engravidei. Então, quem me conhece sabe, eu era, tipo, muito magra, muito magra. Então, não dá para eu esperar que a minha genética, né, no meu filho, no caso, só tenho um filho, seja de uma criança super gordinha e tal. Assim, ele poderia ter puxado ao pai, né? Assim, que, enfim, não era tão magrinho, assim como eu fui na minha infância e adolescência, mas ele puxou a minha genética. Então, assim, eu vou achar ruim isso? Ele puxou para mim? Não, eu vou entender isso, sabe? Ele está se desenvolvendo bem, ele está dentro da curva de crescimento. Eu recebo muito frequentemente, quantos quilos seu filho pesa? Quantos quilos seu filho pesa? Meio que a pessoa comparando, né?
E às vezes eu nem gosto de responder porque não porque não quero falar disso. Não, mas para não haver essa comparação, sabe? Que é tão ruim, é tão desnecessária, né? A verdade é essa, é desnecessário. Tá? Então, assim, tá crescendo, tá dentro da curva e se alimenta bem, então tá tudo bem, sabe? É da genética, ninguém luta contra a genética, não, tá? Genética é genética, tá bom? E aí? Então, Juliana, como que a gente pode ajudar essas crianças? A gente falou do problema, mas como que a gente pode ajudar essas crianças, né, de verdade? Então, assim, gente, se você identificou que seu filho é de fato um comedor exigente, um comedor seletivo, né, uma criança seletiva, você tem que buscar ajuda profissional. Tá? Então, assim, poucas são as crianças, a gente tem até um dado, e eu peço desculpas porque eu não trouxe ele aqui, e agora de cabeça eu não me lembro, mas se eu não me engano é 10% dessas crianças todas exigentes, elas conseguem sair sozinhas dessa dificuldade alimentar. Ou porque não era algo tão sério, tão grave, e ela conseguiu lidar sozinha, tá? Mas se não, elas não conseguem sair, elas permanecem por toda a adolescência e fase adulta, tá bom? Então, assim, busquem ajuda, tá? Busquem ajuda, não hesitem, mas busquem ajuda específica, assim, qualificada, né? Então, assim, não é todo nutricionista que vai te ajudar com isso, infelizmente, né? Porque, como eu falei, a gente está estudando isso agora, é um problema muito antigo, mas a gente está estudando isso agora, né? Assim, mais fortemente, a gente consegue ter mais dados, né? Algo mais científico mesmo para poder validar, né? Tudo que a gente está falando e tudo que a gente está fazendo. Tá bom? Então, busque ajuda profissional, pediatras que já entendam disso, nutricionistas infantis que entendam de dificuldades alimentares, seletividade, terapeutas ocupacionais com integração sensorial, fono também, que entenda, né, dessa questão de dificuldade alimentar. A fono é super importante também, tá bom? Nesse processo todo. Psicólogo também, né? Então, assim, tem vários profissionais que vão poder ajudar essa criança, tá bom? Então, dependendo aí do problema, da sensibilidade que ela tiver, esses profissionais vão ser aí requisitados. Então, sempre busque ajuda qualificada, tá bom? E aí eu trago como solução para vocês a alimentação responsiva. Tá? Então, assim, estive online no Congresso agora Internacional de Dificuldades Alimentares. Quem me segue aqui pode acompanhar aí durante o final de semana, só postei coisa do Congresso, porque de fato foi muito enriquecedor. E foi muito atual, assim, né? A gente teve várias palestrantes e tal, que trabalham com isso diariamente e estão, né, nessa linha de frente aí, trazendo estudos e trazendo também soluções. Então, a gente tem essa alimentação responsiva aí como uma base, assim, um consenso universal, praticamente, do que a gente deve fazer com essas crianças exigentes, com essas crianças seletivas, né? E aí a gente tem 4 conceitos da base da alimentação responsiva, né, de acordo pela OMS, né, são conceitos aí da alimentação responsiva que a OMS definiu, que o primeiro deles, gente, se baseia em alimentar lentamente e pacientemente as crianças, né, e encorajar as crianças a comer. Mas sem forçar, né? Então não é aquela coisa de come que eu vou te dar uma sobremesa, come que você vai assistir um desenho, né? Então não tem nada a ver com isso, tá? É uma questão de encorajar a criança, de empoderar a criança, né? De ela confiar em quem está fornecendo essa comida também, que é muito importante, né? Então se a criança recusar muitos alimentos, experimentar diferentes combinações de alimentos, de gosto, textura e métodos de encorajamento, tá bom? Minimizar distrações durante as refeições, que isso é muito importante, né? Então, muitas mães chegam e falam, mas a criança meu filho só tá comendo se eu ligar a TV ou ligar o celular, o tablet. Se não ligar, ele não come, não tem quem faça. Então, é uma coisa que ele já se condicionou ali, né? A comer com aquela distração. E isso é muito ruim, não tem aprendizado, tá? Não é só aprendizado sobre o que é o que ali na comida, tá, gente? Não tem aprendizado de mastigação,
tá? A criança não aprende a mastigar, ela tá só ali, ó, no automático, fazendo aquele movimento, tá bom? Então ela não tá aprendendo nada. Então é ruim também, tá? Um terceiro pilar da alimentação responsiva é lembrar que a hora da alimentação ela deve ser períodos de aprendizado e, claro, de amor, né? Então, por isso que a gente sempre fala dessa questão de reunir todos à mesa, né? Da família toda, quando possível, né? Que a gente sabe que nem sempre é possível, mas quando possível reunir todo mundo aí à mesa, que é muito legal e é muito mais prazeroso, né? Para a criança e também para nós, pais, adultos, e todo mundo da família. Tá? E aí, por último, falar com a criança durante a alimentação, manter contato olho no olho. Então, sempre conversar com a criança aí nesses momentos, né? Entender, às vezes a criança é muito pequenininha, ela não fala ainda, mas você consegue ver no olhar dela o que, que ela quer, você consegue ver se ela quer parar de comer, você consegue ver se ela quer mais, você consegue ver se ela está feliz, se ela está triste, se ela gostou daquela comida, se ela não gostou daquela comida. Então, às vezes, os pais falam, ah, mas ele é muito pequenininho, ele não fala ainda. Claro que ele fala, tá? Ele não fala com a boca, verbalmente, mas ele está falando ali com os olhos, com as expressões corporais. Então a gente tem que estar de olho nessa criança, atento e não comendo aqui e mexendo no celular e comendo aqui, botando a comida na boca da criança e comendo e mexendo no celular. Não é esse tipo de alimentação que a gente preza, né? Não é isso que é alimentação responsiva, tá? É, na verdade, você responder ao comando da criança, tá? Então, isso é muito importante e é isso, acreditem, que tem feito grande diferença para essas crianças exigentes e essas crianças com seletividade alimentar. Então, essas são as bases, tá bom? Então, eu trouxe isso para vocês terem mais ou menos ideia de todo esse conceito e também de toda essa parte de acompanhamento e tratamento, como que a gente faz. Tá? Então, se observe seu filho, se seu filho realmente está com essas características, busque ajuda, procure um profissional para poder acompanhar, te orientar, que com certeza ele vai sair desse momento e começar a se alimentar bem melhor e ter uma vida bem mais saudável, né? Porque a gente sabe que a alimentação é a base para uma vida saudável, não é lero-lero, não é mimimi, não é coisa de nutricionista, né? A Rafa entrou aqui no Nutri também. Diz aí, Rafa, não é verdade? Então, assim, não é coisa de que a gente está inventando, tá? Tá aí para todos os estudos aí, se vocês quiserem ver. Vocês podem abrir o Google e vocês vão encontrar tudo isso que eu tô falando. Tá bom, gente? Então, muito obrigada por quem participou aqui, por quem chegou aqui na nossa live. E vocês sabem, a live sempre fica salva aqui no Instagram e também aqui no YouTube. Então, se quiser rever e também quiser pegar esse material, é só dar um pulinho lá no nosso grupo do WhatsApp, que eu sempre mando o material para lá, tá bom? Então, é isso. Beijos. Eu nem tô vendo aqui o YouTube para saber